Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio que foi praticamente seguido ao da Ana. Quem é que eu tenho à minha frente que muitos de vocês não devem conhecer de certeza, ou então vieram exatamente por causa dele? É o Leonardo Stund, foi uma pessoa que os caminhos da vida me deram de encontro ao seu conteúdo. Eu nos últimos tempos tenho andado a fazer entregas com o Uber Eats, agora já consegui parar porque consegui arranjar finalmente outro part-time, mas no meio disto tudo das entregas do Uber Eats deparei-me com uma pessoa que andava em Lisboa também nas entregas, mas não como full-time, apenas como uma coisa que era para dar um rendimento extra. Quem é que é? É o Leonardo. O Leonardo veio para Portugal há 2 anos e 4 meses, sensivelmente. Ele vivia no Rio de Janeiro, mais especificamente na Baixada Fluminense, certo? Exato. Ok, acertei, perfeito. E ele depois de vir para Portugal, está cá há 2 anos e 4 meses, ele depois há de contar mais ou menos a sua história, que nós não entramos em grandes detalhes e eu gostava imenso. Claro. Mas o porquê do convidar, acho que a dinâmica que tu dás às redes sociais e até à tua própria vida é uma coisa que pode inspirar qualquer pessoa. Porque o facto de tu teres um trabalho e depois, ainda depois do trabalho, vais para um part-time, que é andar nas entregas de um lado para o outro, que é uma cena que é física, é difícil, é difícil, só para ter um rendimento extra, para fazeres as tuas cenas, para teres os teus projetos, para teres o teu próprio podcast, que começaste mesmo agora, é uma coisa fantástica. Quem é que é o Leonardo Stund? Bom, o Leonardo Stund é um jovem, ainda jovem de 27 anos, que eu sou mecânico de automóveis desde os 15, me profissionalizei com 15 anos. Sempre trabalhei part-time nas entregas, até no Brasil, até mesmo para me ter esse meio que conforto, ter um rendimento extra, como disseste, mas por isso mesmo, para ter um conforto e poder ter um fundo extra, não é? Isso, exato. Porque todos nós queremos fazer, eu quero fazer um projeto, eu quero lançar um podcast. Até eu próprio, quando foi para lançar isto tudo, Sim. tive de ir ao fundo de maneio, tive de ir buscar alguns 200, 300 euros para fazer um investimento. Sim, pelo menos o investimento inicial. Sim. Mas esse investimento inicial, se não houver dinheiro, muitas das pessoas não começam. Exato. E às vezes isso pode desmotivar as pessoas. Eu acho super interessante a maneira como tu arranjaste uma solução para isso. Sim. Percebes? Porque tu tens imensas ideias e eu vejo isso porque nós estamos para combinar este podcast já há 1 mês e meio, 2 meses, mais ou menos, para agilizar agendas e tudo. E no meio destes 2 meses aconteceram para aí mais uns 20 projetos novos na tua vida. Exato, mano. É porque assim, como foi tratado e não pudemos marcar, eu falei, mano, eu tô aqui, sempre vai me ligando, né? Eu falei, me liga às 8, às 9, dá pra agora. Porque geralmente eu organizo as minhas coisas de acordo com a hora, com o tempo. Então, assim, eu costumo dizer até mesmo pra galera que me segue, que me acompanha nas redes sociais, eu costumo dizer, tempo é dinheiro. Então, mesmo? assim, quando a gente tá parado, a gente não tá a produzir, entende? É mesmo. Infelizmente, o dinheiro, o capitalismo obriga, de fato, a buscarmos sempre mais, entende? Não é aquela coisa estável. Tudo bem, às vezes a pessoa tem um trabalho fixo, tem um rendimento fixo, consegue viver bem. Depende da profissão, depende da qualificação dessa pessoa, para ela viver bem. Agora, quando a pessoa, mesmo ela sendo qualificada e tem grandes projetos, como está a dizer, assim, tipo, grandes pensamentos de viajar, de produzir ou de adquirir alguns bens, mesmo que sejam materiais, a pessoa fala, não, peraí, com o que eu tenho não é possível. Então, olha, eu antes de tu chegar estava precisamente a ver uma coisa no Instagram de um gajo que é o Robert Kiyosaki. Tu já deves ter ouvido falar daquele livro que é o Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Conheces? Já ouvi. Toda a gente já ouviu falar disso. Claro. E ele fala ali de uma noção que é a diferença entre riqueza material e riqueza temporal. Sim. E o que é isso? Tu podes ter 1 milhão no bolso, mas não és rico se gastar 100 mil por mês, porque só tens 10 meses de riqueza temporal. Exato. É muito mais rica uma pessoa, em termos temporais, uma pessoa que gaste 100 e tenha 20 ou 30 mil do que uma pessoa que tenha 1 milhão e gaste 100 mil. E essa noção de adaptarmos o nosso estilo de vida de maneira a termos essa riqueza temporal é muito importante. Porque hoje em dia, e isto próprio, eu também sou vítima disso. Sim. Olha, tenho mais 100 ou 150 euros no bolso, vou comprar mais qualquer coisita. Ou vou comprar esta câmara. Ou vou comprar aquele brinquedo, não sei o que. Exatamente, tem de haver, por detrás daqueles projetos que tu queres fazer, tem de haver sempre um planeamento. Houve alguém que te ensinou isso ou tu aprendeste mesmo autodidata? Bom, eu digo que eu tenho um irmão mais velho, ele é 9 anos, 10 anos mais velho que eu.
E eu costumo dizer que as leis da rua, por exemplo, meu pai e minha mãe sempre me deram ótimas educações e meu irmão também. Só que as leis da rua eu aprendi com ele. Por exemplo, minha mãe e meu pai me ensinavam dentro de casa as coisas de educação, de estudar, de tudo. E o meu irmão, como ele era 10 anos mais velho e ele já era vivido, ele queria me apresentar as leis das ruas. Então ele me apresentou as leis das ruas e eu aprendi muito com ele. Eu hoje costumo dizer que o que eu sou hoje, meu irmão tem grande parte disso tudo, entende? Porque assim, essa famosa questão, essa pergunta que você acabou me fazendo, que eu lembrei. O meu irmão, ele me ensinou a leis das ruas. E quando eu vi a leis das ruas era isso, tipo, não, quer, mas tem que trabalhar. Porém, tem de haver sempre isso, porque há muitas pessoas que enfiam o nariz no meio dos livros. Isso. Há muita gente que acha que vai conseguir vencer na vida e que vai conseguir chegar a algum lado porque enfiou o nariz nos livros. No entanto, nós vemos, e isto foi uma coisa que eu falei há uns episódios com um artista de música, um gajo que faz rap, que é o meu amigo, que é o Hélio. E ele estava a dizer uma coisa que é verdade, que é, os melhores artistas de hip-hop são aqueles que saíram do bairro. Sim. Porque eles conseguem pôr conteúdo novo. E eu acho que é isso que é importante, porque se tu não tiver experiência não estás a produzir nada, não é? Sim, estás só a... É uma questão que eu digo a vivência, né? A vivência desse artista, a vivência mesmo das ruas, que faz com que ele se destaque dentre outros, entende? Uma coisa é você tá a produzir, ou a cantar, ou a explicar, por exemplo, até mesmo num podcast, as suas vivências, entende? Igual a gente está conversando agora, está tendo uma conversa limpa, calma, a gente compartilhar vivências, experiências. E outra coisa é você tentar se basear em filmes, em séries ou em livros que você leu. Tipo, não que isso seja contos, entende? Mas de certa forma faz mais sentido a vivência do que uma coisa de fato estudada, bem métrica, assim, né? Questão de... Sim, sem dúvida. E depois no meio disto tudo também surge a questão de sair da zona de conforto, ou seja, sair de onde nós estamos para ir para outro sítio. Tu estás a falar da vivência da rua, da vida da rua. Isso. E isso aí foi uma coisa que a mim me foi transmitida a partir das pessoas mais velhas, que é, Francisco, tu não podes estar durante o verão fechado em casa. Pá, sai à rua, vai jogar a bola com os teus amigos, vai andar de bicicleta, vai dar uma volta com a tua namorada, faz qualquer coisa. Tu levaste isso a um extremo, tu vieste para Portugal. Portanto, conta um bocado essa história. Como é que tu chegaste cá? Como é que isso tudo se processou? Inicialmente, eu até falei isso no meu primeiro episódio lá, eu desde jovem, como eu estou a explicar, eu tive muito ensinamento nas ruas, mas o meu pai também me deu muito ensinamento dentro de casa. Então eu tive computador muito novo, muito mesmo novo, tipo, não sei, 12, 11 anos, 13 anos eu já tive um PC e imagina aquele PC top, que hoje até mesmo um PC desse roda uns jogos da atualidade. Foi naquela altura que na época meu pai pediu um amigo que já trabalhava com informática para montar um PC mesmo fixe para mim. E esse PC rodava todos os jogos da atualidade, então automaticamente eu tinha acesso ali a jogos, a séries, a filme, a programas. E YouTube, por exemplo, desde aquela época, 2000, já nem lembro, mas 2000. Então assim, eu tive aquela vivência de internet, então eu tive muito contato com a internet desde jovem. E nesse meu contato com a internet eu via todos os perfis, entende? Tipo, por exemplo, fora do Brasil. Então, ali com, não sei, 13 anos, eu já tinha a mente aberta, já estava vendo o mundo. Então isso foi muito importante para me tornar o que eu sou hoje e o que eu já pratico, ou de repente a influência, ou até mesmo essa jogada que eu levo com as minhas mídias, entende? Então assim, eu já tive aquela visão. Então com 13, 14 anos já estava saindo da bolha, tendo visões do mundo. E eu sabia que um dia eu ia viver isso, mas eu não sabia especificamente quando, se seria solteiro, se seria quando casasse, se seria logo ali, não sei se seria talvez com intercâmbio ou com a familiar, talvez morasse fora, entende? Então, tipo, eu sabia que eu ia viver, só não sabia quando. E eu deixei me levar pelo momento, eu só trabalhava que depois de uns 2, 3 anos eu comecei a trabalhar, aprender de fato a mecânica. Então assim, eu trabalhava e não é que morreu essa questão de vir para fora do Brasil, mas eu tinha aquela noção do mundo, mas não tinha colocado em prática. Aí foi quando eu conheci a minha esposa, né? A gente hoje temos 6 anos de casado, mais de 10 de namoro, então eu namoro ela desde os 15 para 16 anos. Então assim, foi muito, muito, muito importante. Por quê? Porque agregou
a minha ideia, os meus sonhos com os dela. Mas então a gente não falava de fora do Brasil. Mas ela também teve tios que tem ainda, tios que moram nos Estados Unidos, para ser mais exato, no Texas, de Mount Rock, que é o nome da cidade. E só para dar uma acelerada nesse processo, nessa pergunta. Casamos, namoramos quase, não sei, 6 anos, depois casamos. Depois de 2 anos de casado, a gente começou a ter aquele processo, não, a gente precisa conhecer outros países, a gente precisa viajar. E entrou a ideia de ir para os Estados Unidos, em 2016. Porque foi logo aqui. Tivemos o visto negado por falta de ela, na altura também, a gente não tinha muita... Não pesquisamos a fundo como é que seria, entende? Se íamos por intercâmbio ou talvez visitar a família e ficar por lá mesmo. Então, assim, tivemos o visto negado porque na altura ela trancou a faculdade e eu estava com o meu... É como se fosse um MEI, é um microempreendedor individual, porque eu já tinha minha oficina na época. Tivemos visto negado. Depois disso, a gente ficou mais 2 anos no Brasil, com um passaporte ali, sem saber o que se fazer e tal. E começamos a pesquisar a Europa de fato, e vimos que não seria a porta de entrada. Muitos brasileiros dizem, Portugal é a porta de entrada, mas não. É o único país que tem irmandade de fato com o Brasil que você consegue se legalizar em forma de trabalho, entende? Tipo, então, foi isso que a gente veio para Portugal. Então, se tu pudesses, estavas nos Estados Unidos? Olha, hoje digo que... sim, se eu tivesse ido, mas com certeza hoje eu acho que essa foi a melhor opção que Deus preparou pra gente, porque se a gente tivesse ido, a história seria totalmente diferente. Porque... sem dúvida, porque tu há bocado estavas-me a falar que tu não moravas no Rio, mas moravas a 30 km mais ou menos da praia. Exato. Tu vais para Portugal, estás muito mais à vontade, porque tens a maior costa litoral tipo da Europa. Exato. Ou seja, só praias, só mar, só cultura, e depois tens as duas vertentes também, porque tu viveste no Brasil, sabes isso muito melhor que eu, mas o Brasil é uma coisa enorme. É uma coisa que nós não conseguimos pôr a nossa cabeça à volta, é muita gente, é enorme. E quando chegas a Portugal, que é uma coisa mais pequena, mais digestível, porque dá mesmo para perceber mais ou menos o que é Portugal, não é? E aqui dentro de Portugal consegues encontrar as duas coisas. Encontras as praias e depois encontras também as montanhas, no meio do nada. Então, Portugal... Eu estive num projeto onde tive uma palestra que me disseram que Portugal é o centro do mundo e não é ao caso. Tu olhas para um mapa mundo, se reparares, Portugal está lá mais ou menos no meio. E Portugal está mais ou menos à mesma distância do resto do mundo. E tu dizeres que Portugal é uma porta de entrada, a mim faz-me todo sentido, porque é o primeiro país, quando tu vens do Brasil, é o primeiro país por onde tu entras para a Europa. E da Europa, como digo, tu vindo dos Estados Unidos para a Europa, Portugal também é a primeira coisa com quem tens contacto. É uma coisa magnífica. O que é que tu estás mais a gostar de Portugal, nestes 2 anos e 4 meses? Bom, para ser sincero, o clima. Eu tenho certeza que se eu tivesse, por exemplo, ido para qualquer outro lugar, eu não me adaptaria ao clima, entende? Então, assim, como é que é um clima tropical, mesmo que seja só 4 meses de calor, mas aqui tem aquele clima tropical e eu me sinto no Rio de Janeiro, para ser exato. Não Portugal em si, mas assim, Lisboa. Eu vou idolatrar, é mais fácil idolatrar mais Lisboa do que Portugal em si, porque assim, em Lisboa eu estou mesmo à vontade, eu me sinto no Rio de Janeiro. Porque eu andei o Rio de Janeiro inteiro, mesmo que eu morava na Baixada Fluminense, todo fim de semana eu estava indo fazer surf, entende, na zona sul do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro em específico há muita desigualdade mesmo social, uma coisa que não é talvez tanto falada, é vista assim em filmes, é mais em filmes que consegue se ver isso, em séries, mas assim no dia a dia, constantemente a gente vive isso no Brasil. Então assim, de eu sair da minha Baixada Fluminense e ir para a zona sul do Rio, para fazer surf, para ter de fato o meu lifestyle, viver meu lifestyle, seja andar de bike, seja fazer surf, seja gravar vlogs, qualquer coisa que seja, o Rio de Janeiro sempre foi impecável para mim. E eu vir de fato para Lisboa e ter tudo isso perto e não ver essa desigualdade social, para mim é magnífico, entende? Porque assim, aqui as pessoas são de fato educadas, eu trabalhei 2 anos com portugueses. Eu não tenho nenhum problema com a cultura, eu, graças a Deus, sempre me dei bem com todos, entende? Eu acho que se não fosse isso, se você não tivesse tido essa visão, eu talvez não seria um convidado desse podcast, mas
Mas tá percebendo o que eu tô tentando? Sim, porque há países onde a marginalização é muito mais extrema. Sim. Onde, de certeza, e isto eu falo dos próprios portugueses, nós portugueses tivemos um muito mau hábito histórico que nos levou à sociedade que temos hoje em dia. Nós pusemos em todo lado. Há um português em todo lado. Em todo lado, em todos os países do mundo há pelo menos um português. Sim, até na Antártida provavelmente há portugueses. E os brasileiros igual. Então há aqui esta ponte de culturas que nós realmente estamos presentes e juntos somos mais fortes. Quando nós falamos, por exemplo, eu estava a ouvir uma coisa aqui há 2 ou 3 meses, eles estavam a falar sobre os vários bairros que existem em Boston. E há o bairro dos italianos, há o bairro dos franceses, há o bairro dos alemães e depois eles falam do bairro português. Mas eles não estão a falar do bairro português, eles estão a falar do bairro de quem fala português. Porque não há diferença nenhuma. Porque quando se vai para fora tudo é o mesmo. Certo. E nós todos somos o mesmo. E isso é muito importante. E Portugal, devido a isto, encontrares muita gente aqui, já de certeza que encontrares pessoal que é português, mas que já emigrou. Sim, Que já esteve em França ou que já esteve em Espanha a trabalhar. Sim. Há muita gente que vai para fora e depois volta e depois fica cá. Então há por hábito nós tratamos sempre muito bem quem vem de fora. Porque nós sabemos o que é ir para fora. Sim, a imigração é infinita, né? E é muito importante as pessoas não se regerem por fronteiras. Se tu pensares, e isto foi uma das frases que mais me marcou assim há 2 anos, que eu tive uma palestra com um gajo que faz ordenamento de território, que fala de fronteiras e os direitos das fronteiras e tudo isso, e ele diz: as fronteiras são só linhas em mapa, porque quando tu vais lá mesmo, não há nenhuma parede que te impeça de passar. Sim. Não há nada. E se tu fores reparar, o ar, se eu espirrar para o outro lado, o meu espirro entra em Espanha. Não é diferente. Não. Ou se eu for ao Brasil, se eu espirrar para o lado, também estou a espirrar para a Colômbia. Portanto, há sempre essa questão de nós estamos no mesmo sítio. Nós é que nos tentamos dividir. Planeta, não é? Sim, Estamos todos numa e não falar só porque vem de outro sítio é o mesmo que não olhar só por ser diferente. Não é? Nós devemos olhar para outras cores, devemos olhar para outras culturas, devemos falar com outras pessoas. E por isso mesmo é que eu fui tentando construir esta plataforma, exatamente para eu vou falar com toda a gente. Sim, porque isso é importante. eu quero falar com toda a gente, e isso foi uma das coisas que eu falei com a Ana agora no último episódio. É importante nós falarmos com todos para nós também percebermos que lugar é que temos. Porque quando tu começas a falar com pessoas que têm 15 anos ou têm 14 anos e já estão a fazer projetos do caraças, e tu que tens 25 estás a pensar do tipo, mas eu ia começar agora. Do tipo, há pessoal que está à minha frente. Ou tu falas com uma pessoa que tem 60 anos e que já tem 30 anos de rádio. Tu pensas, foda-se, eu quero começar um podcast. Sim. E há aqui uma pessoa que tem 30 anos de experiência e eu pensar que era alguma coisa. Sim. Então reduz-te e isso é muito bom. Qual é que foi assim a coisa que tu achaste mais engraçada em Portugal? Bom, mais engraçada. Assim que te surpreendeu? O que me surpreendeu foi a quantidade de brasileiros. Eu, de fato, por exemplo, não tinha noção, porque quando eu vim em Pernambuco foi 2019. Hoje, com essa questão de pandemia, Covid, então tudo mudou. Então, até mesmo quem não tinha, como eu estou falando, quem não tinha essa visão externa fora da bolha do Brasil, começou a ter agora, que é a questão de tipo, o Brasil está passando por essa fase, outros países já estão mais avançados em questão das fases de vacinação, outros países. Então, muitas pessoas estão a sair agora dessa bolha, entende? Então, assim, em 2019 ainda não tinha isso, porque foi antes disso, foi antes do Covid. Então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha noção da quantidade de brasileiros que vivia em Portugal. Sinceramente, eu poderia ter lido ali um artigo num site qualquer ou assistido algum vídeo de brasileiros em Portugal, mas eu não tinha noção que a quantidade era absurdamente grande. Por exemplo, ainda mais aqui na capital, Lisboa, eu não tinha noção. Sim. Isso foi muito engraçado. Eu não sei os números, mas acho que são 150 a 200 mil pessoas luso-brasileiras em Portugal. Em Portugal não, em Lisboa só. Sim. E se nós formos pensar, é imensa gente. É muita, mano. E isso é bom, é extremamente bom, porque nem sei como é que tenho de dizer isto, porque eu por acaso não tenho o hábito disto, mas o meu melhor amigo é o Filipe, foi o primeiro convidado, foi quem eu pus dentro do armário, olha, vamos gravar. Sim.
E os pais dele são brasileiros e foram imigrantes, vieram para cá e ele entretanto já nasceu cá, o Filipe mesmo. Sim. E ele fala português e fala brasileiro, fala as duas. E ele diz uma coisa que é verdade. Por que fala brasileiro? Isso é muito engraçado pra gente também, é uma outra coisa engraçada. Sim, não é brasileiro, é português na mesma, não é? É português na mesma, mas eu também acho isso engraçado, eu acho isso bem engraçado, mano. Tu fala brasileiro, isso é bem engraçado, tipo, tá aí, ó. É a resposta, pronto, é bem engraçado, você fala brasileiro. Não, porque se tu fores reparar... Tem pessoas que levam mal, eu não levo, eu acho isso muito engraçado, tem pessoas que levam mal. Eu acho, olha, eu por acaso se calhar nunca tinha pensado nisso, mas agora que me estás a perguntar, se calhar faz sentido. Mas toda a gente diz isto. Mano, mas isso é muito engraçado, tem pessoas que levam mal, mano. Tem brasileiros de fato que levam mal, tu fala brasileiro, tu fala português. Porque assim, há uma diferença. Mas é o quê? É português do Brasil, então é isso? Exato, não existe a palavra brasileiro. Ok. É como se fosse um prato, por exemplo, feijão, um bife é brasileiro, um pão, assim, como se fosse um prato. Então, assim, a palavra brasileira é muito engraçado. Sim, eu não para pra pensar, só para pensar, porque assim, às vezes quando você sai natural, sai na boa, mano, entende? Tá falando brasileiro, sai natural, mano. Não, porque quando tu dizes eu sou brasileiro e eu digo eu sou português, eu pelo menos a mim, é tipo, aquela pessoa é alemã, então fala alemão. Alemão, exato. Ou seja, tu associas logo a nacionalidade da pessoa a uma língua qualquer. Porque eu lembro-me que... Sim. O português que usam na África é igual ao português de Portugal, certo? Sim. Imagina, por exemplo, vocês talvez não, mas imagina tu chegar para um africano qualquer e falar assim, tu falas africano. Yeah. Pra perceber como é que soa mesmo. Sim. Por exemplo, olha, o Hélio... Vai conversar com uma pessoa de Moçambique, tu fala Moçambique. Fala moçambicano. Eu estava a falar com o Hélio, aquele que eu estava a dizer que faz música, que é artista. E ele é angolano. E por acaso eu acho que até lhe digo, então, tu falas angolano. Mas é uma coisa que passa-nos tão ao lado que nós nem nos lembramos. Olha, eu não faço de propósito. Se alguma vez eu ofendi alguém do Brasil, peço desculpa. Eu acho muito engraçado isso, entende? Mas é a diferença das culturas. Isso é bom. É a cultura, sim. É bom. Eu estava-te a dizer, hoje em dia, cada vez mais, existem lojas de artigos de comida brasileira. Sim. E isso a mim é uma coisa que eu adoro. É outra culinária, não, mano? Quem me dera que houvesse lojas de todas as culturas. Porque tu podes provar um bocado do mundo sem sair da tua própria cidade. É uma coisa... Porque antigamente, há 30 ou 40 anos, se calhar tu dizias, eu fui ao Brasil e comi uma comida do caraças e não sei o que... Hoje em dia olha, para a semana estás disponível, vem cá e vou-te fazer um prato novo. Sim. Ou seja, já é essa coisa, porque já existe cá. Isso é fantástico, porque cada vez mais as culturas estão juntas e isso é bom, porque agora já não há só a cultura portuguesa. Há a cultura portuguesa, a cultura brasileira, a cultura alemã, a cultura francesa. Uma outra coisa também que eu vi ali, a não ser brasileiro, é ver de fato Cara, Lisboa é multicultural, muito multicultural, e também foi coisas que eu não esperava, entende? Tipo, por exemplo, a gente sabia que o pessoal da Índia imigrava, mas a gente não sabia a quantidade também que tinha, entende? Então, assim, são coisas, a gente não sabia nada da cultura. Por exemplo, no Brasil a gente está de fato preso na bolha, porque como o país é gigantesco e você já cresce predestinado a estudar, trabalhar, arranjar um bom emprego e fazer o melhor para a nação, é isso, entende? Mas o que é essa nação? É aquilo que estávamos a falar, é uma linha no mapa. É uma linha no mapa, exato. Porque tu podes fazer melhor para o mundo. E pode vir um Leonardo para Portugal, como pode um Francisco para o Brasil, como exato. Podemos ir os dois para o Texas, exato. Como podemos fazer o que nos apetecer. E estamos sempre a contribuir para o mundo, não é? Porque essa ideia de mundo e de nação, isso tudo... Eu compreendo e eu próprio sou muito defensor de Portugal, gosto muito da ideia de Portugal e dos ideais portugueses e tudo isso. Não sou nacionalista, mas orgulho-me de ser português, tal e qual como tu te orgulhas de ser brasileiro, tipo, de certeza absoluta. Toda a gente orgulha-se de ter uma casa e dizer eu vivo em Lisboa, porque Lisboa tem uma luz diferente, porque Lisboa tem um som diferente, vive-se de forma diferente. E obviamente toda a gente se orgulha, mas...
quando tu estás a servir outra pessoa, quando tu estás a dizer olá, bom dia, ou então estás a dizer um muito obrigado a alguém que te serve um café, ou estás a pedir alguma coisa e metes um se faz favor no final, já estás a fazer bem ao mundo. Sim. Porque estás a sair daquele café, estás a sair daquela cidade, estás a sair daquele país, estás a sair do mundo, estás a ir ter com uma pessoa. Estás a fazer bem a uma pessoa. O meu padre costuma dizer uma coisa que a mim me fascina muito. Que ele diz, quando uma alma se eleva, todo o mundo vai atrás. Vai atrás. E isso é fascinante, porque basta nós melhorarmos a vida de uma pessoa, o mundo todo melhorou. Não é? E essa noção, e desculpem agora o tema, nós temos passado numa brincadeira, agora para uma cena mais séria, mas esta questão do auxiliar o próximo. Sim. Tu algumas vezes sentiste que não te estendiam a mão? Ou não foi um problema? Bom, eu sou muito vítima para falar disso porque eu sempre procurei fazer por mim mesmo, entende? Então assim, se as pessoas fazem ou não fazem, ou deixam de fazer, ou às vezes não me ajudam, eu dou a volta por cima disso tudo e provo que eu sou capaz de conseguir sozinho. Então eu não sou, a gente costuma dizer vitimismo, eu odeio vitimismo. Então assim, se tem um ponto que às vezes talvez você vai me perguntar, questão de preconceito, eu não faço parte dessa parte de vitimismo, mano, porque eu procuro dar sempre o melhor de mim, ser duas vezes melhor do que a pessoa que talvez tenta ou agir de preconceito. Até te digo mais, todos, mas todos é todos, os brasileiros que eu conheci até agora têm essa mentalidade. Ninguém vem para cá dizer ai, coitadinho de mim, isto, não sei o que. Não. As pessoas com quem eu trabalhei, nos 100 Montaditos, que era onde eu trabalhava, a Mariana e a Marina, tinham as duas uma maneira de estar, elas não eram vítimas. Sim. Elas vinham para cá para fazer por elas próprias. Sim. E eu nunca ouvi uma única palavra a dizer isto cá em Portugal é difícil, não sei o quê, porque não há essa noção de ser cá em Portugal, ou em França, ou na Alemanha, é o mundo. O mundo em geral é difícil. Se tu estivesses no Brasil, também terias dificuldades. Exato. Eu estando cá em Portugal, estou em Lisboa, que é onde eu estou desde os meus 2 anos, sim, tenho dificuldades. Claro, mano. Tenho dificuldades em arranjar casa, tenho dificuldades em convidar pessoas, tenho dificuldades em arranjar espaços, tenho dificuldades. E tu tens umas dificuldades diferentes, mas essas dificuldades existem para todos. Vai sempre haver dificuldade, exato, não é? A mesma coisa que às vezes tem muitas pessoas que dizem mas aqui em Portugal eu sofri disso, ou aquilo, ou tem pessoas, não, às vezes apontam pessoas, né? Mas os portugueses são isso, os portugueses é aquilo. Eu não entro nessa leva porque assim, existe português chato, mas também existe brasileiro chato. Existe brasileiro chato no Brasil, existe português chato em Portugal, isso é normal, são pessoas, entende? São vivências. Então a gente tem que saber se adaptar a isso, identificar que, tipo, não é a pessoa em si, não é a nação em si, né? Não exato, é o país em si. Não é o país em si, é a pessoa. É a pessoa. E, estás a dizer português chato, brasileiro chato. Então, tu podes tirar o português e o brasileiro, são duas pessoas chatas. Então não tem. É ter esta noção de e há pessoas que não têm essa noção. São esse tipo de pessoas que de fato fazem parte desse vitimismo, entende? Então a pessoa, por ela sofrer algum tipo de ataque, qualquer coisa que seja, às vezes a pessoa falou mal com ela, ou qualquer coisa que seja, ela não consegue fazer um todo daquilo. Não, peraí. Não é o português, não é o país, e sim a pessoa, entende? Não é difícil, mano. E as pessoas que fazem parte do vitimismo, elas são minimalistas na hora de julgar esse tipo de coisa, entende? Então elas sempre levam ao pé da letra, não é o país. E isso comigo nunca funciona. Porque na realidade não é assim que funciona, não é? E há muita gente que gosta de viver, tal e qual como estás a dizer, nessa bolha. Um outro exemplo é a pessoa que talvez não se deu bem aqui no país, por exemplo. Pessoa chegou, não conseguiu arranjar trabalho, não conseguiu arranjar casa, talvez não se firmou em nenhum emprego, não encontrou um emprego, não deu bem. Eu tenho um vídeo no meu canal que diz assim, brasileiros que falam mal de Portugal. É até engraçado isso, que foi como se fosse uma matéria. Às vezes tem uma matéria do Brasil que é aquelas matérias assim, onde vivem, pra onde vão, como se reproduzem. E o meu título foi de fato um título assim, mano, totalmente chamativo, para a pessoa ter atenção no que eu queria dizer com o vídeo. Então coloquei assim, brasileiros que falam mal de Portugal, onde vivem, como são, como se reproduzem. Mano, eu escrachei o verbo naquilo, mano, porque assim, não é porque você teve uma experiência mal
que você vai compartilhar para o mundo inteiro que não presta, entende? Porque cada um é uma história, cada um tem uma vivência, cada um fez um planejamento, cada um tem seus interesses, tem suas ideologias. Então assim, quando a pessoa ela já vem, quando ela já não tem foco no Brasil, ela não vai ter foco nem em Portugal, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum do mundo, entende? Então eu levei porque é a pessoa, não é o sítio. É a pessoa, tá é a mentalidade, não é o sítio. Não é um lugar específico. Se ela não se deu bem no Brasil e ela migrou, olha só, a pessoa está no Brasil, tem um trabalho, tem uma família, tem tudo de bom que ela precisa ali perto. Às vezes é só mesmo a condição, o poder aquisitivo que interferencia um pouco, acaba limitando às vezes a pessoa de poder prosseguir com algum projeto, determinadas coisas de vida, ou seja lá o que for. A pessoa, ela vende ou fala, não, vou para Portugal que eu vou fazer acontecer. Se a pessoa ela não conseguiu fazer acontecer no Brasil, nem que seja o mínimo projeto que seja, por exemplo, eu já tive diversos projetos top no Brasil, mano. Hoje eu tenho uma vida, tenho a minha casinha ali, tenho minha garagem, estou, graças a Deus, ali meio que me estabilizando de fato no país, entende? Mas assim, eu já tive isso no Brasil, eu conquistei isso no Brasil. Eu saí do Rio de Janeiro, morei 8 meses em Minas Gerais, comecei Tu só mudaste de cidade, de resto a pessoa continua lá, a vontade continua lá, as ideias continuam lá e acima de tudo a experiência. Exato. Porque se tu já tinhas a experiência de montar aquilo no Brasil, chegas cá a Portugal, é 20 vezes mais fácil. Mais fácil, porque eu já tive a experiência. Então assim, como eu saí do Rio de Janeiro antes de vir e morei 8 meses em Minas Gerais, quando nós fomos para Minas Gerais, minha esposa, lá nós não tínhamos de fato o pai dela, mas quem criou foi o padrasto. Então o pai não tinha muito aquela paternidade mesmo top, entende? Então assim, mas ele me ajudou. Eu fiquei lá, foi um mês e tal, na casa dele, arranjei um emprego e depois nós programamos nossa mudança. Escuta, mano, com 25 anos, 24 anos, a gente estava saindo da nossa zona de conforto do Rio de Janeiro, perto da nossa família, perto de todo mundo, perto de todos os nossos amigos, para ir para Minas Gerais, uma cidade onde nós só tínhamos o conhecimento do pai dela, não tinha amigos nenhum, não tínhamos nada. Então assim, se nós formos capazes de sair do Rio de Janeiro, da nossa zona de conforto, ir para Minas Gerais e fazer acontecer em Minas Gerais, mano, a gente não tem limitação para nenhum outro lugar do mundo, entende? Sim, então por isso, claro. é justamente por isso que as pessoas às vezes, o LZ tá em Portugal, tá 2 anos em Portugal, tem uma BMW lá, 0, 900 cilindradas, tem um carro já na garagem, tem uma casa com garagem, tem uma outra moto pequena. As pessoas só têm essa visão, mas não vê, por exemplo, por isso que eu criei de fato meu podcast, estou produzindo conteúdo e sempre lembrando que o meu canal é Lifestyle e contando da minha vida, algumas partes eu conto. Mas as pessoas têm que entender que tem toda uma vivência por trás disso tudo, entende? Eu estou há 2 anos em Portugal, eu construí isso tudo, mas eu não tenho 22 anos, eu não comecei a construir com 19, eu tenho 27. Então assim, até essa questão de idade é vivência, mano. Eu tenho um porte físico, tipo, sei lá, a pessoa tem 22 anos, 20 anos, eu tenho 27, mano. São 7 anos de vivência, além do que as pessoas na primeira vista me dão. Então assim, é muita vivência, mano. Pois, e depois as pessoas veem só os resultados. Só os resultados, exato. E mesmo que tu ponhas a experiência, há pessoas que só olham para os resultados. Duvidam, não, e há pessoas também que duvidam, né? Exatamente. Eu dentro dos escuteiros e até na minha vida em geral, sempre tive uma dificuldade que é, as pessoas veem os resultados que as coisas têm. Por exemplo, há um concurso de nós e de técnica de fazer construções e tudo nos escuteiros. E nós conseguimos apurar-nos para o nacional. Mas o que as pessoas veem é nós apurarmos para o nacional. As pessoas não veem é chegarmos todos os dias às 8 da manhã ou não veem as horas e horas que nós passamos em casa a treinar, ou quando estamos na aula, em vez de estarmos com atenção à professora, estamos debaixo da mesa a fazer nós e a treinar. E esse trabalho nunca é posto no relatório. Nunca é posto no papel. E eu acho que aquilo que tu estás a fazer é uma porta para as pessoas começarem a sentir-se mais à vontade de partilhar esse trabalho que está a ser feito. Exato. Porque eu, Francisco, cada vez mais tenho vindo a partilhar aquilo que vou fazendo, que é para as pessoas de repente não acharem estranho. Então, mas ele agora tem um podcast bem sucedido. Estás a perceber? Então, mas o que é que lhe aconteceu? O que é que foi? Por isso é que eu acho importante haver números de podcasts. Sim. Não ser só o convidado não sei quê do podcast. Porque senão as pessoas pensam, epá, este gajo tem 3 ou 4 episódios e já tem não sei quantas visualizações. Não, se tu fores ver já tenho 18, estás a perceber? Ou seja, há essa questão, há sempre isso de vou partilhar aquilo que eu vou fazendo.
que é para as pessoas depois no final não terem tantas facas na mão para conseguir atirar. Mesmo assim, eu acho um bocado estúpido as pessoas continuarem a atirar facas e farpas, porque a visão que eu tô ninguém chega a lado nenhum. Sim. Puxar os outros para baixo não nos faz mais altos. Sim. Não... A visão que eu estou até aqui mesmo desse teu episódio é que assim, diversos convidados já teve aqui, vão ter futuros, e cada convidado, cada conversa direciona algum assunto ou alguma mensagem que vai ser passada, entende? Por exemplo, talvez não seja a mesma conversa que a gente está a ter agora, por exemplo, esses pontos específicos que a gente está a conversar, que tu vai conversar com outra pessoa. Por quê? Porque a vivência da outra pessoa talvez seja uma vivência totalmente diferente. E isso faz de fato ser uma coisa muito top, mano. É compartilhar experiências, faz a gente chegar numa conclusão. Por exemplo, a conclusão até mesmo que você tá a chegar agora é aquela questão. Dos escoteiros, ninguém vê o trabalho, tal. Por quê? Porque isso vai de reflexo às minhas experiências, às minhas vivências. Então, vai de reflexo e você acaba também pensando, para não pensar, pô, é verdade, eu tô aqui com o meu podcast, a Lizzie tá a falar esse assunto e, tipo, faz sentido. Porque amanhã ou depois, quando você, eu, seja lá quem for, tiver grandes projetos, grandes nomes, a pessoa tem que ver lá atrás, tem que ver esse caminho que nós tivemos, essa conversa agora que nós estamos tendo, a pessoa tem que ver isso para falar, porque olha lá. Não me admira nada que daqui a 10 anos nós nos voltamos a encontrar e estamos os dois num sítio completamente diferente da vida. Top. Tu com 37, eu com 28 e apertamos a mão e dizemos, pá, onde é que andas? E tu dizes, eu estou não sei onde, e eu, ganda cena. E tu perguntas, e tu onde é que andas? E eu estou não sei onde, e tu, uau, pá. E daqui a 10 anos os dois caímos com o cu no chão e acordamos e pensamos, pá, faz sentido, vale a pena. As pessoas têm de partilhar e de pensarem as coisas, porque eu recomendo mesmo a toda a gente, pá, façam um podcast. Se não conseguirem fazer um podcast, façam um blog. Ou então façam uma página qualquer de Instagram em que vão falando sobre vários temas. É importante isso, porque se eu já tenho 18 episódios, foram 18 episódios em que eu falei de coisas diferentes. Sim. Então eu já tive 18 oportunidades de falar de 1001 coisas. E isso faz-me pensar de uma maneira diferente. Porque se tu me perguntares, se tu não tivesse esta plataforma, eras a mesma pessoa? Não. Isto fez-me ver as coisas de outra forma. Exato. Fez-me aceitar tudo e todos ainda mais, porque eu antes não julgava ninguém, agora ainda menos. Olha, vou te ser sincero, mano, isso vai muito de acordo com o meu canal. Meu canal tá indo para 6.000 inscritos e eu posso ser sincero que quando eu comecei a gravar 1 ano e tal atrás, não é que eu não tinha fé em mim mesmo, mas eu falei, vou começar a gravar. Mas eu não sabia quem é a pessoa que eu me tornaria através dos meus vídeos. Como assim? Que pessoa se tornaria? Por exemplo, eu já tinha responsabilidade, eu já sabia o que eu queria de Portugal, eu já sabia que de fato eu poderia ter influência, as pessoas poderiam de fato ser influenciadas pelos meus vídeos, talvez às vezes estar num mau emprego. Mas eu nunca considerei as entregas full time por isso, porque eu tenho uma profissão, entende? Mas há pessoas que não têm uma profissão nenhuma, aí às vezes vai para um outro emprego que recebe um salário mesmo muito mal, e muitas das vezes é perigoso, mas as pessoas conseguem se encontrar nesse trabalho, entende? Nas entregas, não é uma profissão, que de fato é uma profissão, mas enfim, não vem ao caso disso. Quando eu criei o meu canal, eu falei, mano, eu vou criar aqui, e hoje a responsabilidade que eu tenho, depois de quase 2 anos, mano, de Portugal, é muito grande. E assim, há coisas boas e há coisas ruins. Hoje eu não posso mais me expressar como antes, eu tenho que ter cuidado. Por exemplo, quando eu iniciei, eu era uma pessoa igual eu sou hoje. Porém, falava o que vinha na mente, entende? Falava o que vinha na cabeça e conversava mesmo com as pessoas. Hoje eu já tenho que ter um cuidado. Por exemplo, nos meus stories que eu gravo lá diários, lá tem visualizações, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, que alguma daquelas coisas eu posso me contradizer ou falar talvez coisas que as pessoas podem interpretar mal. Sim. Então assim, a responsabilidade é muito grande, mano. Sim, ontem tive uma reunião com os meus chefes de escuteiros e falámos de uma coisa que realmente é muito importante, que é a nossa maneira de estar e de falar muda quando há pessoas a verem. Sim. E isso é uma coisa que se vai ganhando com a experiência da vida. Porque uma pessoa sem filtro é uma pessoa que não chega a lado nenhum. Não. Tu tens de saber aplicar os filtros certos em momentos certos. É como se fossem fichas que tu tens de ir ligando e desligando durante o dia.
Porque se eu estou numa reunião séria, pá, se calhar vou pôr aqui o meu modo sério, vou saber falar, vou pensar antes de falar, não sei o que, não. Mas agora, se eu estiver numa festa com amigos, saca as fichas todas, bora, mas é pôr fichas de amigos, não é? E fichas de diversão e alegria e música e tudo. Portanto, é saber ligar e desligar todos estes botões, todas estas tomadas e saber quando aplicar realmente. Porque as pessoas entram num momento de ansiedade ou depressão exatamente se há muitas fichas ligadas ao mesmo tempo ou se há poucas fichas ligadas ao mesmo tempo. A ansiedade é exatamente não saber se deve estar sério, se deve estar cómico, se deve estar calado ou se deve estar a falar, se deve pensar ou se deve apenas agir. Sim. E a ansiedade é isso. É exatamente, tenho demasiadas fichas e não consigo olhar para elas todas. A depressão é o oposto. É não consegue ligar a ficha. Ainda não chega lá. Não. E quando é preciso a pessoa divertir-se, ainda não consegue ligar a tomada da diversão. Ou quando é preciso a pessoa ficar séria, a pessoa não se sente vontade de ligar a coisa séria. Então há sempre esta questão de saber para onde focar a nossa energia. E isso é muito importante. Aquilo que tu me dizes é exatamente de acordo com aquilo como eu penso. As pessoas têm de se pôr fora da porta. Percebes? Não é à toa, e tu deves já ter visto isto em Portugal, que as velhotas se metem à janela. Sim. As velhotas metem-se à janela porque fora da janela é que acontecem coisas. Sim, dentro de casa continua tudo igual. E Então está na altura dos jovens, está na altura dos adultos, está na altura de toda a gente. Até as velhotas, as idosas, se metem à janela. Está na altura de nós nos pormos à janela. E está na altura de nós pensarmos de uma forma diferente. Ver outras cores, ver outras culturas, comer outras comidas, sair para viajar e, acima de tudo, perceber que fora da minha janela há pessoas a trabalhar. E quando se calhar esta pessoa, à frente da minha casa, construir um prédio, eu não me devo admirar. Porque se eu tivesse a minha cabeça fora da janela, tinha visto ela a construir. Exato. Enquanto que se eu só sair de mês a mês, eu só vou ver mais um andar, mais outro andar, mais outro andar, mais outro andar. Por isso é que eu acho muito importante esta questão de transparência. E daqui a uns anos, de certeza, eu vou olhar para trás e as pessoas vão me perguntar: Francisco, como é que tu chegaste aqui? E eu vou dizer: vai ouvir o podcast. Vai lá ver meus episódios. Vai ouvir o podcast. Eu comecei no armário. Estás a perceber? E é essa noção de... Isso é importante, mano, porque eu mesmo, nem um microfone direcional aqui como esse eu tô tendo, e eu pensei, mano, eu tenho que iniciar. Eu fiz lá aquela compra lá do microfone de lapela, porque eu queria fazer uma forma diferenciada, mas não tem como. Por quê? Porque tem que mesmo sair um áudio limpo, tem que mesmo ter todo um processo. E eu queria de lapela porque eu queria andar sobre a casa, ou fazer qualquer coisa ali, ou talvez fazer uns hambúrgueres, tá vendo? Fazer uma cena mesmo bacana, uma pipoca, ou de repente jogar ali no videogame enquanto conversamos, mas assim, sem muito, só com a lapela. E esse meu projeto, eu vi que não ia deixar até meus convidados tanto à vontade quanto eu queria, porque eu queria uma coisa mais natural possível. Só que isso é um projeto sério, isso é uma conversação séria, então não teria como eu confundir as coisas. Então assim, foi a mesma coisa, é começar. Foi até mesmo que me disseste, é começar, e eu peguei e comecei. Vai de encontro ao que tu acabou de... É mesmo, eu decidi numa quarta-feira que queria começar o meu podcast. Pá, já vinha a ouvir podcasts há 4 ou 5 anos quase, pá, venho vindo a consumir. E pá, chegou uma altura em que eu apaixonei por um podcast que é o Joe Rogan Experience, em que ele traz pessoas de todas as áreas e mais algumas e fala com elas durante 3 horas. Eu digo, como é que isto pode ser interessante? E eu vi um, que é do Kanye West. Pá, e apaixonei-me porque aquilo faz-me companhia e eu consigo perceber quem é que é aquela pessoa e o que é que aquela pessoa quer fazer e todo o modo de vida desta pessoa. Eu decidi, uma quarta-feira, criar um podcast. No sábado de manhã estava a gravar o primeiro. E não tinha microfones, não tinha edição de áudio, não tinha nada. Foi pegar nos fones de uns auriculares, pendurar dentro de um armário os fones, pôr umas mantas por cima de mim e do meu melhor amigo e dizer, olha, vamos gravar cenas sobre a nossa vida. E ele, ok. E tu só precisas de um ok. Só precisas de uma vez um sim. Exato. Às vezes as pessoas pensam, vai haver um não. Hoje em dia as coisas estão tão fáceis. Quando começou esta questão dos podcasts, mais ou menos em 2003, 2004, a internet não era nada. Hoje em dia qualquer pessoa pode ter um podcast. Sim. Qualquer pessoa pode ter uma página de Instagram como a tua. Qualquer pessoa consegue. A questão é que tem de haver horas e horas e horas. Eu acho que
Uma coisa que tu poderias fazer, que eu já fiz várias vezes, e de certeza que já fizeste isto, vais ao teu arquivo de publicações e vais ver a quantidade de histórias que tu já puseste. Porque dá trabalho. Dá trabalho tu tirares 5 ou 6 minutos para gravar uma cena qualquer, pôr as frases todas, não sei o quê, pôr stickers, pôr coisas chamativas para as pessoas gostarem do conteúdo que tu estás a produzir. Sim. E esses 5 minutos, ao longo das histórias e histórias e histórias que já vieste a publicar, e desde que eu te sigo, que há 3 ou 4 meses, já puseste centenas. Sim. Estás a perceber? E isso, as pessoas não veem esses 5 minutos. Agora, eu consigo ver que por trás destes 4 ou 5 meses, se calhar estão 20 ou 30 horas do teu tempo. Muito. Percebes? E isso só te deu mais 200 ou 300 seguidores. Estás a perceber? Mas o importante é continuar. O importante é continuar com a ferramenta na mão e continuar a trabalhar. Vai chegar a uma altura que vais conseguir. É. Porque eu não conheço ninguém que tenha chegado a algum lado sem qualquer tipo de trabalho. E as pessoas que são mais bem-sucedidas são aquelas que trabalham mais. Sim. Sempre. Portanto, se ela não trabalhou, pelo menos a família trabalhou. É assim que funciona, então. É sempre assim. E o dinheiro, infelizmente, ou felizmente, eu acho que é felizmente mesmo, vem do trabalho. Se nós conseguirmos fazer qualquer coisa de novo, de inovador, tudo o que é o dinheiro, e aquilo que nós estávamos a falar no início, a liberdade económica, de tempo mesmo, ter tempo de vida, em termos monetários, isso vem tudo depois do trabalho. As pessoas agora, aqui há uns tempos, estava tudo nas apostas desportivas. Sim. Percebes? E eu não conheço ninguém que tenha ficado rico. Não, mano, já me perguntaram sobre isso. Mano, eu nem me envolvo com isso, eu não quero saber de... Porquê? Porque só perca de dinheiro, mano. De certeza que tu não conheces uma única pessoa que seja muito bem sucedida. Agora, as pessoas que ganham dinheiro com as apostas esportivas são aqueles que criam grupos que as outras pessoas lhe pagam. Percebes? Mas isso é o mesmo que tu estás a fazer, porque essas pessoas estão a criar conteúdo, estão a dizer, olha, aposta nisto, aposta naquilo, aposta no não sei o quê, estão a criar conteúdo e estão a receber dinheiro por isso. Agora, tu não vais... Claro. Essa noção de eu vou produzir, não para mim, mas sim para a pessoa do lado, para o mundo, faz o mundo melhor, depois tudo o resto vem atrás. Desde que tu continuas focado em produzir para os outros, acho que o resto vem atrás mesmo. E olha, eu dou-te mesmo os parabéns, porque dos últimos 4 ou 5 meses és a pessoa que a mim me mantém acordado à noite. Estás a perceber? Porque eu fico do tipo, se calhar o gajo não dorme 7 horas. Se calhar o gajo ainda está a trabalhar. E eu penso do tipo, se calhar tenho de ir trabalhar. E vou-me sentar outra vez ao computador. Estás a perceber? E penso sempre nesta ginástica, porque se nós achamos que somos bons ou que estamos a chegar a algum lado, olha para o lado. Há uma pessoa que já lá chegou. Já está. E muito mais rápido que tu. E o mais engraçado, igual essa questão que falou, acho que o gajo não dorme 7 horas. Mano, as pessoas me perguntam, a maior pergunta da pessoa é como é que você consegue trabalhar às vezes à noite, fazer um part-time, gravar vídeo, editar, viajar, de repente, sei lá, fazer um passeio de motos, tal, qualquer coisa assim, 2, 3 dias o vídeo está no ar, tu consegue parar para editar. E eu costumo responder que essa parte da edição, pra mim, é o mais pesado. Porque de resto, mano, é só minha vida normal. O mais pesado pra mim é parar, editar e publicar. Só. E os sacrifícios que se tem de fazer? Nem gravar é trabalhoso, mano. Porque assim, o que dá mais trabalho é eu parar, editar, separar os vídeos e editar. É o máximo. Como é que pode? Às vezes eu trabalho de 8 da manhã, por exemplo, eu tivesse igual no trabalho fixo, de 8 da manhã às 5, aí às 7 eu tô na rua, lá fazendo as entregas, às 10 eu paro. Todo esse trabalho aí de, sei lá, 14 horas, mano, no dia, 14, 13 horas, não é igual o trabalho de 2, 3 horas, mano, que eu tenho ali pra editar. Então eu tenho mais trabalho pra editar, por quê? Porque aquilo que eu tive fazendo o dia inteiro é minha vida, eu só tô vivendo normal, mano, é minha vida. Então assim, eu costumo dizer isso. Sobre o meu conteúdo, é lifestyle. Então, assim, eu compartilho o que eu fiz, de repente, num dia, ou numa hora, ou se for alguma viagem, ou algum lugar específico que eu fui conhecer diferente, entende? Ali eu só, ao mesmo tempo que eu tava vivendo ali, eu tava a gravar, a fazer vídeos, entende? E a parte mais trabalhosa pra mim, justamente, é a parte da edição. Há uma coisa que as pessoas não veem, que estávamos há bocado a falar, que é aquilo que acontece por detrás das cortinas. Exato.
muitas das vezes convidam-me para festas de anos ou para um jantar ou qualquer coisa e eu digo, olha, desculpa, não consigo, estou a trabalhar. E para as pessoas ele não vem, ok, tudo bem. Mas depois de 3 ou 4 meses, quando as pessoas olham para mim e veem, epá, o gajo tem isto ou comprou uma trotinete, mas como? Estás a ver? E às vezes apetece mesmo dizer, olha, lembras-te daquele jantar? Eu não fui. Eu não fui. Eu não fui àquela festa, ou não consegui ir ao cinema porque poupei dinheiro, ou não vou de férias este ano para poupar dinheiro para o próximo ir numas férias maiores. Porque às vezes é uma coisa momentânea que te ocupa o tempo, que pro futuro vai te fazer grande valia, velho. É mesmo. E é pequenos passos. Pá, começa por fazer qualquer coisa de 2 minutos. Começa depois por fazer 10. Depois vai chegar a uma altura em que aquilo que tu gostas de fazer é aquilo que ocupa o teu dia. Percebes? E vamos pegar num exemplo qualquer, surf. Uma pessoa tem um trabalho das 8 às 5. Sim. Mas se das 5h30 às 7 da tarde, ali 1h30, for fazer surf todos os dias, e ao domingo também, vai lá o dia todo, ele, no espaço de 2, 3 anos, pode estar a um nível que já lhe pagam para ele fazer aquilo. Sim. E é uma questão de sacrifício. É uma questão de aparecer só todos os dias. É só aparecer. Sim. E é só fazer. Porque vai haver dias bons, vai haver dias maus, vai haver conteúdo que tu vais pôr bom, vai haver conteúdo muito mau, mas no final as coisas vão melhorando. E cada vez as coisas vão ficando melhores. Olha, eu não sei se tu quanto tempo é que achas que já passou? Mano, 50 minutos, 1 hora, nem isso. Epá, estás certo, 50 minutos, 50, 51 mais ou menos. Os episódios têm mais ou menos 45 minutos a 1 hora. É sério? Ok? É uma coisa curta, não é uma coisa muito extensa para também... Claro. É para conhecer as pessoas, Sim. mas também para não cansar as pessoas, porque depois estar aqui horas e horas e horas é uma coisa um bocado... Sim, vai me dar fome, vai ter que pedir um Beritz para mim, Onde é que as pessoas te podem encontrar? Bom, as pessoas podem me encontrar no YouTube, no Instagram. São as 2 plataformas principais, YouTube e Instagram. Lá eu conto um pouco da minha jornada, da minha história aqui em Portugal e de fato comecei a gravar vlogs pessoais no meu canal Leonardo Distante e eu compartilho meu lifestyle de modo geral. Tudo que eu vejo que é um bom conteúdo, de fato isso também é um fator principal. Tudo que eu vejo que é um bom conteúdo eu ponho no meu canal. Se eu tiver a viver ou até mesmo uma experiência, ou até mesmo uma viagem que não for muito empolgante assim, eu às vezes nem publico, mas assim, eu publico viagens, lifestyle, trabalho, esporte e no Instagram também eu venho sempre fazendo isso. Venho respondendo, ajudando o pessoal que de fato pensam em migrar. Meu conteúdo principal, desde o meu canal até no meu Instagram, nunca foi o foco principal fazer, a gente costuma dizer, incentivo à imigração, entende? Né? Imigração é legal, mas incentivo à imigração nunca foi meu foco do canal, até porque eu não sou advogado de imigração, cada um tem uma história, cada um tem um processo para ser feito. Então assim, eu publico o meu lifestyle e muitas pessoas, por verem que eu estou em Portugal, me acompanham através dessa questão de migrar, e dessa questão migratória, de ver o que se passa por aqui. Mas eu tenho certeza que 70% é por mim, pelo meu lifestyle, e só 30% é por essa questão de migratória. Eu até te digo mais, tenho certeza que 100% é também por causa de inspiração. Sim. Te garanto que há muita gente que fica acordada à noite por tua causa. E há muita gente neste mundo que está a olhar para ti e está a pensar, ok, este vai ser o próximo. Obrigado pelo reconhecimento, mano. Este vai ser o próximo. Agora, para a câmara, se tu pudesses dizer uma coisa ao LZ antes de vir para Portugal, o que é que tu dizias? Mano, as pessoas vão te chamar de maluco, vão falar que esse gajo é doido, saiu do Rio de Janeiro, saiu para Minas Gerais, tá em Portugal. Mano, só vai, filho. Só vai que, tá fluindo, tá vingando. Tu iniciou um projeto top agora que vai ser, junto com o Francisco, um dos maiores podcasts de Portugal, de questão de compartilhar experiências, vivências reais sobre vidas de brasileiro, de portugueses, de qualquer pessoa de qualquer nacionalidade na Europa, porque esse é meu fator principal. A gente vai conversar, você vai ter diversos convidados que você nem imagina. Eu sei que isso, eu tô falando pro LZ de antes, pra ele ter fé, e agora eu tô falando pro LZ do futuro. Continua, que... As estrelas vão se alinhar. Vai se alinhar muito bem.
Mais É só do que preciso eu continuar. imaginava e mais do que eu imagino agora. E eu tenho certeza disso. É só preciso continuar. Porque tenho a certeza que vais tropeçar. Porque eu já tropecei e tu já tropeçaste muitas Claro, vezes. muitas vezes. Mas desde que nós continuemos para a frente, isso é o que é importante. Há uma mensagem que eu gosto de dizer às pessoas e que ouvi uma vez, e é assim que acabamos. Não importa se tu estás a correr ou se tu estás a gatinhar, pá, desde que continuas para a frente estás a ir a algum lado. Porque o teu foco é viver a vida e conhecer sítios e estar bem e fazer bem aos outros. Não interessa se tu estás a ir a correr para esse objetivo. Não interessa se tu estás a gatinhar, se tropeçaste, se estás sem pernas, se estás sem braços. Desde que continuas a dar cambalhotas para a frente, vais conseguir. E vais chegar lá. Perfeito. É isso, está feito. A todos e a todas, obrigado por terem cá estado, não é? E sigam-no, eu depois vou deixar todos os links na descrição e daqui para a frente, olha, depois ele vai cá aparecendo. Isto No aqui próximo podcast, deve ser podcast. é mesmo, ele lançou agora o dele, tem já 2 episódios, certo? O primeiro é assim Uma introdução. antes dos bastidores e já saiu o primeiro, portanto, pá, vão lá ver, está brutal, está bem fixe. E a própria dinâmica daquilo é tal e qual como a dinâmica do meu podcast, não é? Em que o importante é começar. Exato. Não importa se começas com microfones de lapela ou se começas com um áudio de estúdio todo bom e não sei o quê, porque nós estamos a gravar neste sítio, mas este sítio tem eco. Isso. Estes microfones custaram cada um 30 euros, estás a ver? Não é nada demais, o que importa é começar e o que importa é ter a noção de eu tenho de dar o primeiro passo, porque o primeiro passo é o mais difícil. Claro. Malta, portem-se bem e até à próxima. Obrigado. Estamos juntos.